Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um FitBRcast, o podcast da Fitness Brasil, e hoje com um convidado muito especial, um dos profissionais de educação física de maior sucesso desse país, né? Mas é mesmo. Wagner Favalli. Wagner Favalli é um cara que encontrou no nosso mercado um nicho muito bacana, né? E que vem desenvolvendo cada vez mais esse produto que é trabalhar com dor, né? Atender pessoas com dor. Ele vai contar bastante sobre esse assunto, a gente vai falar sobre isso. E mais do que isso, o Wagner é um grande empreendedor do nosso setor e sempre trazendo novidades, criando novas empresas, novos projetos dentro da educação física, dentro do mundo do exercício físico. Wagner, é um grande prazer ter você aqui, meu amigo. Que é isso, Fábio. Eu que agradeço o convite. O Fábio, não precisa nem falar do Fábio, acho que todo mundo conhece ele. Conheci o Fábio na área de gestão, já fez um trabalho de assessoria para minha empresa, me ajudou muito na época. Até estava conversando, eu tinha o objetivo de abrir uma academia, ele falou, sai fora, mantenha o que você está fazendo, e foi uma das melhores coisas que eu fiz. E é isso, hoje cresci como uma empresa de serviço de personal trainer. Uma não, né? Duas. Eu tenho tanto a Favalli quanto a Pink Fit Training, e a gente trabalha hoje com o serviço tanto nas academias quanto na residência das pessoas. E Wagner, conta pra gente uma coisa, como é que apareceu a história de trabalhar com dor? Porque eu lembro que você, tô lembrando de coisas lá de trás, você me contando que você foi fazer um curso, uma especialização em dor, acredito que em Nova York, né? Perfeito. E conta um pouco como é que isso apareceu, porque você acabou se transformando num dos profissionais, presta atenção nisso, galera, num dos profissionais com a maior hora-aula do mercado brasileiro. Por quê? Porque encontrou o nicho certo, encontrou o caminho certo, fez diferente, criou diferenciais. E é isso que a gente quer saber. Vamos lá então, Fabio. Acho que o começo da minha carreira foi que nem tudo profissional, estagiava que nem louco. O primeiro ano, na época, não tinha o CREF, eu comecei a estagiar desde o primeiro ano, então eu estudei muito. Acho que isso é uma das coisas mais importantes que tem no nosso mercado, é estudar. Então eu estudei muito, fazia vários cursos de especialização na faculdade, junto com faculdade, na época do Ney Pereira, todos os cursos do Ney Pereira eu fiz. Trabalhei lá para fazer aula para trabalhar, para fazer o curso de graça, que seja, foi uma parte bem importante da minha formação. Todos esses caras que eu dou palestra hoje já escutei. Então acho que é bem legal até eu estar na IRSA, porque eu escutei muito esse pessoal hoje, mais antigo aí, mais do que eu, mas que seja. A parte da dor veio o seguinte, acho que todo professor quando começa, ele começa a ver que ele faz um exercício e tem alguma limitação de movimento, né? Então, por exemplo, você vai levantar o braço, você não consegue fazer o movimento correto, você tem uma limitação. Antigamente, o que você falava? Eu ia na faculdade, as pessoas falavam, como eu melhoro isso? Faz alongamento. E eu era o CDF ali na faculdade, e eu vou fazer alongamento. E eu via que não melhorava, isso só piorava, e às vezes piorava a minha dor. Então sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. Então depois eu comecei a fazer pós de fisiologia, comecei a estudar mais, pós de biomecânica do movimento, acho que daí abriu muito minha cabeça para essa parte de mecânica, né, do exercício, cinesiológica, as restrições, os limites. Mas eu tive uma coisa muito interessante, que eu sempre corri atrás dessa, como vou melhorar esses movimentos. Essa era a minha preocupação, e não na dor. Como eu vou melhorar o movimento? Por que se eu não faço movimento? Por que eu não agacho até o movimento completo? Por que eu não tenho mobilidade de tornozelo para agachar? Então eu sempre tive essa curiosidade. E comecei a estudar, mas costumo dizer que tive uma sorte, que foi cruzar com um médico, que foi ser meu aluno, que é um médico fisiatra. Foi um grande amigo meu que faleceu um ano e meio atrás, até ficou meio, mas que seja. Ele foi uma pessoa que ajudou muito na minha vida, porque eu aprendi muito com ele. Então pensa um médico que foi pioneiro no Brasil com dor, que é um médico fisiatra. A gente procura normalmente o médico errado, a gente vai atrás do ortopedista para cuidar da nossa dor. Quem tem que ser a pessoa que faz essa troca com a gente é mais até o fisiatra do que o ortopedista, porque o ortopedista vai dar um laudo e o fisiatra vai te ajudar a tratar. Então ele tratava. Só que o que aconteceu? Eu tive uma lesão sendo cliente dele. E aí ele virou e falou, tinha uma lesão tava com dor no calcânio, direto. Ele apertou minha panturrilha e falou, melhorou sua dor? Aperta lá seu calcânio, seu calcanhar. Ele falou, melhora? Eu falei, melhorou. Eu falei, que loucura é essa? Ele falou, não, é que aqui é um trigger point, que se a gente liberar aqui, vai melhorar sua dor lá. Eu
Falei, caramba, como assim? Vai lá que eu vou te tratar. Fui lá, ele na época era agulhamento a seco, ele me fez um agulhamento e falou, a volta que a gente vai ter que tratar ele mais umas 6 vezes. Só que aí, dentro do conhecimento que eu já tinha, eu comecei a fazer coisas que eu julgava importante. Que era o quê? Trabalhar um pouco de alongamento depois dessa soltura, trabalhar a propriocepção, trabalhar um fortalecimento num grau mais baixo, não com uma intensidade alta. Que seja, depois ele foi fazer aula comigo, na outra aula ele virou e falou, e aí Wagner, precisa marcar lá. Eu falei, Edu, não tô sentindo mais nada, tô zerado. Daí o japonês até falou que ele abriu o olho assim e falou, como assim você tá zerado? Você tinha que vir mais 6 vezes pra tratar comigo. Você não pode ter melhorado. Eu falei, não, Edu, é que eu fiz isso e melhorei. Aí o japonês cresceu o olho. Ele falou, pô, então eu vou começar a te indicar cliente. Porque daí ele viu uma necessidade do quê? Putz, por que acontecia com ele? Que é o que acontece muito nessa parte terapêutica. A pessoa libera, só que ela não faz exercício, ela vai voltar pro processo da dor. Isso hoje é uma coisa muito clara. E a gente descobriu isso há 20 anos atrás. Porque ele me indicava, começava a fazer exercício e essa pessoa não voltava nele. Que num certo ponto era ruim para ele que ele perdia o cliente. Mas no outro, cliente que ficava bom, indicava mais 10 para ele. Concorda? Porque o cara estava satisfeito. Então ali eu cresci muito. E aí, lógico, tudo isso com conhecimento. Comecei a buscar mais conhecimento em termos de aprendizado, de como eu fazer esse trabalho de soltura da musculatura e trabalhar mobilidades articulares, estabilidade, que é hoje uma coisa muito falada na educação física. Mas na época... Não era. Na época eu ficava na academia manipulando as pessoas, olhava e dava uma risada na minha cara. Entendeu? Era uma coisa muito comum. O que esse cara tá apertando a pessoa? É massagista? Então nem sabia o que eu estava fazendo. Nossa área julga muito, né? Hoje eu até brinco com certas pessoas que julgavam, hoje estão fazendo igual. Mas até acho legal. acho bom para a área. Mas é isso. Então, gradativamente, eu comecei a me especializar mais, fazer vários cursos. Fiz o MCMT em Nova York. Então, na verdade, fiz uma formação aqui, fui estagiar em Nova York, que agregou muito no meu conhecimento, que é essas terapias manuais, nessa época muito relacionada ao trigger point. Depois fui me especializar mais na fáscia. Fiz o método Busquet junto com o formador mesmo, que é o Busquet. Fiz o método com ele, que é trabalho de miofacial, que engloba muita coisa. E vários outros métodos de liberação. Fiz quiropraxia. Então, assim, eu estudei muito nessa parte terapêutica. Mas falo até hoje, assim, que eu acho que as pessoas têm que saber. Não adianta fazer essa parte terapêutica se não fizer o exercício. Então, é muito mais importante o exercício que a terapia. Então, muitas vezes, só com o exercício você consegue sair no processo da dor. Só com a terapia você não vai sair. Porque você vai enganar. Você vai falar para o cérebro da pessoa, você está bem. Só que a resposta neuromuscular está baixa. Então vai ficar voltando o processo de dor. Então, qual é a ideia do nosso trabalho? É melhorar essa resposta do corpo da pessoa, da parte cerebral, que ela tenha uma aceleração na resposta de movimento e que ela não volte a ter aquela dor como ela tinha para qualquer movimento, por exemplo, um processo de dor lombar. Se você só liberar a quadrado lombar, iliopsoas, glúteo médio, são músculos que dão mais dor referida na região, e não fizer o retreinamento e o treino adequado, nada vai adiantar. Então o que eu vejo hoje no mercado, que o mercado tem um pouco de conhecimento, mas é perdido ainda. Vou pegar o rolinho, faz ali. Mas aí já vai lá e vai para uma cadeira abdutora, pondo carga para caramba na pessoa, tá fazendo errado, tá machucando mais. Então, uma das coisas que eu acho é que a nossa área ainda machuca muitas pessoas ainda. Acho não, tenho certeza. Mesmo às vezes o cara que tem conhecimento, faz a mecânica correta, sabe de treinamento, mas ele não tem essa outra visão mais terapêutica, ele tá machucando muita gente. Entendeu? E tirando as pessoas que fazem as coisas erradas, aí certeza machuca. O Wagner, o que você é sensacional isso, né? Eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque primeiro ponto, né? Bom, o exercício ele é protagonista e as questões terapêuticas, aí as ferramentas terapêuticas são complementares. Sim, eu acho que é isso, total, né? Total. E aí eu te digo o seguinte, né? Para o profissional que está acompanhando a gente aqui, que está escutando a gente, para o estudante de educação física, profissional de educação física, eu te pergunto assim, cara, talvez tenha essa dúvida aí que o nosso ouvinte tá pensando, ele falou assim, você já imaginou, a partir do momento que você está resolvendo um problema de dor, e até um problema de dor crônica de muita gente, sim, a retenção desse cliente deve ser mais elevada. Sim, isso é bem interessante. Tenho 2 empresas, né? A Favale Físico Saúde, que é essa que trabalha com treino e melhora de dor, e a Pink Fit Training.
A Favale Físico Saúde é a empresa que eu comecei há 22 anos. Então é meu nome, né? Meu sobrenome. Então, e trabalha com essa parte de dor. A outra é mais voltada para mulher. E a gente tem muito um público do Instagram, de blogueira. O lead vem do Instagram, que a gente dá muita aula para blogueiras. E, lógico, acaba tendo uma demanda alta. Então, eu costumo dizer que mas tem um imediatismo ali, né? De uma ação, de uma compra imediata e resultado rápido. Então, eu estou nos dois extremos. Sim. Né? Porque eu estou no imediatismo, resultado rápido, e estou na fidelidade. A melhora da dor, quando o cliente está com você, ele melhora hoje mesmo. Eu tenho aqui 3 mensagens de cliente me indicando. Então, eu tenho indicações orgânicas. Por quê? Porque ele começa com a gente faz uma avaliação funcional, ele começa a entender o que está acontecendo com o corpo dele, porque você entende o que acontece com o seu corpo. Quando eu falo depois com você, essa face está presa, aqui está gerando dor, aqui está encurtado, ele sabe que está encurtado, ele não consegue ir para trás. Então ele começa a se identificar com a avaliação. Ele já, isso é legal. Primeira coisa, para venda é fenomenal. Porque se eu mostro uma avaliação que relaciona ao problema dele, ele fala, eu quero isso. Esse cara está falando comigo, esse cara sabe o que eu tenho. Ele já foi um monte de médico. O médico não falou a linguagem dele. O médico falou, você está com dor aí, precisa operar ou fazer terapia. Aí vai pro terapeuta. O terapeuta vai lá e libera. Aí vai pro educador físico. O educador físico vai lá e dá treino. Só que tem um leque aí que ninguém sabe atuar. Pouca gente sabe atuar. Esse leque a gente atua. Então assim, quando ele começa a ver isso e resolve o problema de uma forma que ele está treinando, quer dizer, melhorando a saúde geral, que a gente sabe disso, não precisa nem falar, e ainda melhora a dor dele, você acha que ele vai parar de treinar com a gente? Não vai. Os clientes que param comigo, eles sempre me ligam. É interessante, tem clientes com poder aquisitivo bem alto, assim. Ontem mesmo me ligou um sócio de um banco aí gigante, não vou falar o nome. Mas, pô, como é que você tá? Pô, queria que você fosse lá em casa, dar uma olhada em mim e tal, pô, toda uma correria. Eles não gostam de perder o vínculo comigo. Lógico, eu como tenho função também faço um pouco isso. Sim. Mas, às vezes, eu vejo que ele... Por quê? Porque como ele teve a melhora comigo, tá fazendo exercício, às vezes ele tem medo de piorar e, putz, e agora? Então ele sabe que comigo ele tem essa retaguarda. Segurança. Segurança. Então isso é muito interessante. E eu costumo dizer para todo mundo, eu falo, você não precisa estar comigo pro resto da vida não. Eu posso te montar uma planilha, você monta sozinho. Eu tenho alunos que não têm flexibilidade, monta o treino e monta sozinho. Vai ser igual? Não. Uma supervisão sempre é melhor. Ponto. Você não tem o que discutir. Só que o cara que já teve comigo 10 anos treinando, ele tem uma consciência de treinamento muito boa. Ele consegue treinar sozinho. E ele, quando ele tem um problema ou outro, ele vai lá e me liga. Eu vou lá, faço um outro treino, faço consultoria de treinamento, planilhas online. Para esse cara funciona perfeitamente. Perfeito. Entendeu? Então... isso é muito legal. Então eu tenho clientes de 20 anos, eu tenho sei lá, 20, 30% no quadro de clientes da Favale é cliente de 10 anos. Alta retenção. Alta retenção. Então aí, essa é uma dica importante, porque a gente... Eu tenho uma coisa, Wagner, que eu vejo assim, o mercado, né, o profissional de educação física hoje ele sai da faculdade, o estudante sai da faculdade, começa a trabalhar e a grande maioria vai para o tradicional... o desejo de ser um personal trainer do fitness, da estética, né? Aquela coisa padrão. Sim. E os caras não vão em busca de grupos especiais, nichos especiais, como você Sim. foi, enfim. E eu acho que é aí que está o grande diferencial, né? E aí, né, quando você faz a mesma coisa que todo mundo faz, obviamente você vai ganhar basicamente a mesma coisa que todo mundo ganha, daí para baixo, né, da média para baixo, dependendo de como você se posicionar. Mas esse ponto da retenção de cliente eu acho que é muito interessante, porque realmente quando você tira a dor do cara, o que você estava falando dos seus clientes, eles não querem perder o vínculo com você porque ele sabe que se a dor voltar ou se incomodar um pouco mais, ele tem você por perto para ajudar e para tirar. Porque ter dor crônica, meu amigo, não é fácil. É isso aí. E a dor crônica só melhora com o exercício. Então, assim, eu pego casos mais leves, mas normalmente esse caso leve não vem parar comigo. Ele vai parar normalmente com fisioterapeutas, normal. Eu tenho fisioterapeuta na minha equipe, que às vezes tem essa briga da área, né? Sim. Mas você não é fisioterapeuta, você trabalha com dor. Eu acho uma grande besteira, até porque eu acho que a formação correta é americana, que você se forma e você direciona ou mais para terapia ou mais para preparação física, educação física.
Aqui não. Aqui você tem uma briga entre áreas. E eu Separado. vejo fisioterapeutas que trabalham muito com exercício e acreditam, que nem eu, que o exercício é importante. Só que eu vejo que, coitado dos caras, os caras não têm um treinamento, a base de treinamento que eu tive. Entendeu? E no final, o mais importante é a base de treinamento. Entendeu? Porque é a periodização de como você vai fazer para graduar a melhora dessa pessoa em um nível muito correto de carga. Esse é o problema. E as pessoas não sabem fazer isso, principalmente o terapeuta. Então, às vezes, ele sabe passar o exercício, mas ele não sabe performar esse cliente. E isso vai acabar num problema. Colocar ou ele volume, vai machucar, intensidade, frequência, isso, perfeito. Ou ele vai acabar machucando esse cliente dele, né? Ou ele não vai conseguir fazer o trabalho e vai parar, se ele for um profissional, indicar um profissional da educação física. Então, assim, eu acho que é importante, como a gente está no Brasil, esse trabalho paralelo. Então, tem uma fisioterapeuta na empresa que faz esse trabalho do Busquet, específico para o Busquet. Então, por exemplo, tem a parte do Busquet que eu não aprendi, que é uma parte de liberação mais visceral. Então, é uma parte específica que é só feito para terapeuta. É só ir no trabalho, ótimo. Mas aí eu tenho uma terapeuta que trabalha. Agora, toda essa parte que envolve a parte cinesiológica, muscular e soltura, os meus professores sabem fazer. E costumo dizer que isso melhora 95% dos quadros. Uau, sensacional. Entendeu? Para terapeuta, eu preciso de 5. Então, assim, um bom tempo eu não tive a fisioterapeuta. Agora, mas eu costumo dizer que agora é muito difícil não resolver um caso. Sim. Muito difícil com esse trabalho. Então, é importante, fundamental também o trabalho do fisioterapeuta e o trabalho multidisciplinar, que é o que a gente vem desenvolvendo hoje na empresa. É um trabalho que a gente chama de 360, né? Que é, eu tenho um nutricionista, eu tenho um médico ortopedista para indicar, eu tenho um nutrólogo. Então, é importante essa parceria das áreas de um escutar o outro. O ortopedista, o fisiatra. Então, quanto mais a gente começar a se envolver com as áreas e escutar mais o outro e agregar no trabalho, mais resultado a gente vai ter para o cliente. E o beneficiado é o cliente, ele vai ver valor nisso. Outra característica legal, né? A multidisciplinaridade do teu negócio, né? Sim. Então você... E é muito interessante, né? Porque realmente, cara, é gigante, né? A força dessa multidisciplinaridade para resolver o problema das pessoas. Sim. E é o que você falou, aumenta o grau de confiança do cliente em relação ao serviço da sua empresa. Sim. Porque ele enxerga que ele está coberto por todos os lados, cara. Isso é muito legal. Ô Wagner, e a Pink Fit? Conta um pouco da Pink Fit. Você começou a falar um pouquinho do perfil, mas como é que ela nasceu? Como é que está hoje? Conta um pouco pra gente. Pink Fit surgiu há mais ou menos 6 anos. E era uma professora que era amiga minha de trabalho. Trabalhei quando eu coordenava o Hotel Intercontinental, ela era professora. E aí virou uma boa professora, uma ótima personal trainer e tal. E um belo dia a gente estava conversando, e ela virou para mim e falou: tô com um problema, Wagner. Eu falei: qual que é? Tô tendo indicação de 20, 30 clientes mês, manda e-mail, eu nem respondo. Eu falei: calma aí, você tá com um problema bom. Esse problema não é ruim. Eu tenho uma equipe, vamos conversar. Ela: mas eu tinha conversado com uma outra professora, que é a Bruna, a Michelle e a Bruna, para fazer uma sociedade, uma equipe. Eu falei: tudo bem, vamos conversar nós 3. E aí surgiu, nem tinha Pink Fit, aí fomos buscar um nome e surgiu o nome Pink Fit Training, e criei uma equipe de empresa para mulher. Eu já tinha toda a parte estrutural, de gestão, de treinamento que eu dava para os professores da Favale, comecei a fazer com a Pink Fit, mas ela virou uma empresa focada em mulher. Então, a gente começou a especializar as professoras, por exemplo, para gestante, para trabalhar com diástase, voltada à mulher. Né? E a Favale é voltada para o treino, prevenção e melhora da dor. Sim. Certo? E a Pink Fit para mulher. E aí a gente foi evoluindo por quê? Porque a gente tem grandes parcerias com alunas que são blogueiras. Eu não conhecia esse mundo, para mim foi uma coisa totalmente louca. Na época, no Instagram nem sabia o que era. E vocês sabem disso, agora hoje estou mais no Instagram, posto, melhorei bem. Mas a Pink Fit sempre foi muito ativa nisso. E elas faziam hoje mais a Michelle, que a Bruna saiu da sociedade, mas a Michelle faz muito bem esse trabalho. E a gente está com novas parceiras, professoras, para fazer esse trabalho. Então, isso é um trabalho que gera um lead alto de busca de clientes. E é importante também, porque nada se cresce sem cliente. Não adianta a gente achar que eu sou legal e o cara vai gostar de mim e vai começar a me indicar cliente. Pode até acontecer, mas a fidelidade não vai existir. Então, é um trabalho voltado para um nicho específico e vai muito bem também. É uma empresa que cresce muito no online e está indo muito bem também. Pô, que legal.
Bom, e a gente é parceiro, né? Eu e o Wagner, a gente participa junto do Mastermind lá do Arthur Monteiro, né? Que é o nosso guru, né, cara? Deu já muita bronca na gente. É, um grande amigo nosso e que é meu contemporâneo de educação física, meu amigo. Meu professor de faculdade. E hoje é meu sócio também, né? E assim, a gente fez junto lá umas aulas muito legais, né? A gente teve junto ano passado. Quais são os próximos projetos, Wagner? Então, tem duas coisas aí que daqui a um mês vai estar rodando, que é um aplicativo das duas empresas, que vai ajudar muito na parte de treinamento online. Então, a gente está com uma parceria com a Tecnogym, que vai ser um aplicativo voltado para os clientes, para otimização tanto da parte de gestão quanto para a entrega do treinamento, para o exercício. O My Wellness. O My Wellness. Então, a gente está com essa parceria, vai ser muito bom. O aplicativo é muito interessante, entrega realmente um serviço diferenciado. E outra coisa que a gente vai lançar para o próximo semestre é um trabalho para profissionais da área de educação física. Então, o que aconteceu na minha vida? Eu cheguei um período da minha vida que eu dava 15, 14 aulas por dia. Você vai falar como? O professor de educação física sabe. Então, praticamente eu não almoçava. Acho que muitos profissionais já passaram por isso, que é uma coisa insana, que não indico a ninguém, mas passei por isso. Em um certo momento, um amigo meu, Bro, virou para mim e falou assim, olha para mim, Wagner, por que você não põe um cara para trabalhar com você? Tá cheio de aluno, meu. Aí eu falei, pô, é verdade. Aí com isso eu fui fazendo uma equipe e, pô, no começo a gente não sabe nada, então eu já errei muito. Pra vocês entenderem, eu tive uma equipe, eu já dei palestra lá na IRSA, lá que na época o Tavico me chamou para falar de gestão. Eu falei, Tavico, você é louco, vai pôr eu para falar de gestão? Eu já transformei numa equipe, quase fali. Foi isso que eu quero que você faça. Isso. Então o que aconteceu? Eu tive uma empresa e eu não fiz nada certo em termos jurídico, contábil, e eu não tinha como reter esses profissionais. Então eu fiz uma forma que hoje eu retenho esses profissionais, que eu acho que isso é um dos maiores segredos. Como fazer isso? Acho que tem estúdio pequeno, qualquer academia, as pessoas têm dificuldade. Como eu vou reter talento, né? Então eu tenho essa capacidade, então eu tenho média de profissionais que trabalham comigo de 5 a 10 anos normalmente, que para a nossa área é uma retenção alta. Altíssima. Então eu tenho algumas coisas que eu faço para isso, né? Primeiro, passar conhecimento, acho que é uma coisa importante, que todo mundo quer conhecimento, e conhecimento é caro, né? Sim. Então você consegue, o profissional vê valor nisso, acho que é uma coisa importante. E aí o que eu quero agora nesse próximo semestre? É passar isso para profissionais que estavam que nem eu há muito tempo atrás. Pô, tô trabalhando que nem um louco, não sei o que. Como eu vou fazer isso? Vou ter só dor de cabeça por uma pessoa para trabalhar. Eu tenho amigos meus que, trabalham até... Eu falei, põe um cara para trabalhar com você. Não, putz, enrolado, é complicado, não vai dar certo. Dá certo, é só fazer o certo. Mas realmente não é tão fácil fazer o certo. Então eu quero ajudar esse profissional nesse sentido e quero começar a passar o know-how que eu tenho, que é o meu método, que eu chamo de treinamento da consciência física. Então, daqui no máximo até o final do ano vai sair um livro meu e a gente vai passar cursos para os profissionais aprenderem e poderem ser licenciados a atuar com a nossa marca no Brasil inteiro. Então, a ideia é esse professor representar a Favale Físico Saúde em outro estado. Perfeito. Com uma equipe. E a gente tem como ajudar em toda essa parte, desde gestão até a parte final de treinamento. Então, por exemplo, ele vai ficar com alguma dúvida de que meu aluno está com dor no joelho, eu estou fazendo o que você falou lá no curso, mas não está dando certo. Aí ele vai mandar um WhatsApp para alguém da equipe, um coordenador da minha equipe, e vai tirar uma dúvida. Como eu posso fazer isso? Ele vai esclarecer a dúvida dele. Então a nossa ideia é crescer em termos de serviço para o pessoal agora da própria área, para melhorar o mercado. Então acho que isso vai ser muito bom para o profissional que quer crescer e ter conhecimento nessa área de melhora de dor. Tem um espaço enorme para isso, né? Eu acho que assim, o espaço para a especialização desses profissionais, para a construção de nicho, eu acho que você vai ter muito sucesso nesse projeto. Valeu. Porque muito, cara, porque se quiser virar parceiro, tamo junto também. Tamo junto, então vamos virar parceiro. Tá feita a parceria. É isso aí. Cara, eu acho, e você tem condições de vender esse serviço para vários profissionais. E eu acho que outras entidades que vão se interessar por esse tipo de serviço as academias, os estúdios, eles vão ter interesse em ter parceria com esses profissionais ou com o seu método para poder desenvolver dentro deles. Porque isso eu acho uma coisa interessante para as academias também. Lógico. Por quê? Qual a dificuldade hoje do dono da academia?
retenção de... Ele tem que diferenciar para reter cliente. Reter cliente e reter o profissional dele qualificado. Exatamente. Porque o que é esse profissional qualificado? Ele vai virar personal. Porque Exatamente. ganha pouco na academia. E vai virar né? personal. Agora, se ele vê um valor de conhecimento, onde ele está atuando lá e você passando por etapas, conhecimento e eu acho que aí a academia dá mais valor para o profissional em termos de ganho financeiro também, buscando retenção em parceria com esse profissional, ele vai conseguir manter mais esse profissional do lado dele. E isso eu acho que é uma coisa que aí os gestores não sei como fazer, mas tem que criar algo para isso. Tem um caminho aí para isso, tem vários caminhos na verdade. Eu acho que tem aí uma grande possibilidade, mas eu vejo como uma super oportunidade e ajudar o mercado a se desenvolver, porque se você tem um conhecimento hoje, que existem outros especialistas no Brasil, sim, existem outros especialistas, mas eu acho que você foi pioneiro num projeto, né, que é talvez hoje a maior força de tratamento de dor por meio do exercício físico. Acho que o que você fala para mim, uma das coisas mais legais do teu trabalho está exatamente na combinação do exercício com as terapias, mas deixando muito claro que os exercícios são, na verdade, o exercício é o protagonista do processo. Sim, sim. É o lance que o exercício, você com dor, só com exercício você pode sair do processo da dor. Agora, você com dor, só com terapia manual, você não vai sair do processo da dor. Isso é uma coisa muito clara nesse meu tempo de trabalho. Não tem como. Porque você, se não, é uma coisa bem simples, né? Falando com o pessoal da área, se você não melhorar a sua resposta neuromuscular, essa resposta das vias aferentes, eferentes vão estar com baixo potencial, a propriocepção, que é o nosso sistema sensório-motor vai estar trabalhando de uma forma precária, e o que vai acontecer? Eu costumo dizer que o músculo está burro. Então, se ele está com uma baixa resposta, ele, no movimento que você fizer um pouco mais rápido, um movimento de potência, falando de esporte, você vai machucar de novo aquele músculo. Então eu faço uma analogia, por exemplo, a uma ferida de pele. Quando a gente machuca a pele, forma aquela cicatriz, forma aquela casquinha da cicatriz, não é isso? Depois, quando dá a casquinha da cicatriz ali, você tá sem dor, né? Mas se você cutucar ela, o que acontece com ela? Vai abrir de novo e você vai ter dor de novo, não é isso? Exatamente. O músculo e a face funciona da mesma forma. A partir do momento que a gente cuida dela, que a gente estimula, na verdade, a terapia manual é um estímulo para o corpo reagir ao processo celular de melhora inflamatória, certo? Basicamente isso. Então a gente estimulou, o corpo começou a trabalhar para isso. Aí começou a formar casquinha, vamos fazer analogia, certo? Começou a formar casquinha. Aí você vai lá e senta errado, vai lá e faz um movimento no esporte explosivo, senta apto para aquilo, sem ter melhorado sua resposta neuromuscular. O que vai acontecer com aquele músculo? Machucar de novo. Então, aí que o trabalho tá em trabalho de você conseguir conscientizar o seu cliente a isso, as etapas, o que ele pode fazer, quando ele pode fazer, o porquê ele pode fazer, isso é muito importante. Então, eu pego normalmente clientes que são ativos, que o cara é triatleta, e qual é o diferencial do trabalho? Que ele vai fazer exercício com a gente e ele não vai parar de fazer exercício. Às vezes muitos fisioterapeutas, quando começam a trabalhar um caso mais crônico, viram pro cara, para com tudo. E esse cara fica depressivo. Você vai tirar o quê do cara? Exercício. O que você vai tirar do exercício quando você tira o exercício do cara? A parte hormonal do cara vai para onde? Então, você não está pensando no outro lado. E hoje a gente tem várias pesquisas científicas que demonstram que a atividade física aeróbica, por exemplo, ela mantém e ajuda na melhora da dor. Então você pode tirar o exercício da pessoa. Entendeu? É um dos maiores erros que tem para a melhora da dor. É aquela coisa dos anos, eu vivi isso nos anos 80, e quando a gente machucava, a primeira coisa que o médico falava, para. Sim. E cara, isso hoje é uma coisa que o médico do esporte, ele só para você se você tiver numa limitação muito grande, cara. Você não para. Sim. Né? Porque você está produzindo uma série de outras questões ali que são super importantes. Hoje tem várias cirurgias ortopédicas que o médico logo depois já põe o fisioterapeuta para trabalhar o movimento. Direto, né? Então, quanto mais se estimular o movimento, melhor. Tem uma ou outra que não é viável. Sim, perfeito. Mas o que é viável, a tendência é dar o movimento e não tirar, né? Antes era isso. Exatamente. Era tirar. Até hoje não existe, ninguém mais engessa, né? Né? Você tem uma forma, pode tirar à noite, então depende da lesão, você deixa um certo movimento. Né? Ô Wagner, conta pra gente, uma pergunta aqui, vamos ver. Conta pra gente de toda essa experiência que você tem com várias pessoas,
tem alguma marcante, assim, com certeza tem várias, mas uma marcante, assim, que você ajudou a pessoa, assim, mudou a vida da pessoa, você tirou a dor, o cara vinha numa situação absolutamente grave, difícil. Tem uma história dessa para contar? Posso até falar o nome, um amigo meu hoje, que é o Ricardo Guimarães, é um cara, é um gênio que trabalha com branding. Até já dei palestra e ponho ele falando em cima de uma bola de futebol e ajoelhado. Mas vou falar um pouco da história dele. O Ricardo Guimarães é um cara muito interessante, que esses alunos empresários, né, normalmente ele tem uma relação muito forte com a mente. É um cara estudioso, um cara que estuda demais, e com o corpo, não todos, mas alguns muito pobre com a atividade física. E é o caso dele. Ricardo Guimarães era um cara que sempre estudou muito, e a relação dele com a atividade física era nula. E o Ricardo Guimarães chegou a andar de cadeira de rodas. Caramba. Uma vez ele estava no museu de cadeira de rodas, um amigo dele viu, falou, cara, não queria, ele falou, meu amigo nem queria me cumprimentar, que ele achou que eu estava paraplégico mesmo. Mas por quê? O que começou a acontecer com o Ricardo Guimarães? Ele teve uma dor no ciático. Quem já teve uma dor no ciático sabe o que é uma dor no ciático. E o Ricardo Guimarães ele é um palestrante, ele tem a empresa dele, mas ele dá muita palestra. E a palestra, você fica em pé. Ele chegou num caso de chegar a usar uma bengala embaixo de um joelho e o outro pé apoiado, porque é assim que ele se via sem dor. Ele não via um problema nisso. Você vê como a relação dele... Só que aí começou a ficar disfuncional, com cadeira de rodas, e daí estava atrapalhando a vida dele, mas você vê onde ele chegou. Então quando eu comecei um trabalho com ele, era interessante que no começo você não vai melhorar de um dia para o outro, né? Você tem que melhorar a resposta neural, você tem que melhorar a resposta muscular, equilíbrio sacrolombar, tem um trabalho árduo ali. Mas... depois de uma semana ou duas, ela virou para mim e falou assim, Wagner, me fala logo se isso não vai melhorar, que eu compro logo uma cadeira de rodas e tá tudo bem. Entendeu? E aí eu tive que ficar fazendo a conversa com ele. Não, Ricardo, não é assim. E é muito interessante que no depoimento ele fala, meu, a coisa mais interessante que você falou para mim é que um dia eu cheguei para ele e falei, Ricardo, você não estuda para dar sua palestra, para ser um cara diferenciado no que você faz, para ter valor... lógico, estudo, não sei o que. Ela falou, meu, mas e o seu corpo? Não faz parte em conjunto com a sua mente para você poder atuar? E é um sistema único. E ele estuda muito biologia, Ricardo. Então, quando eu falei para ele que é um sistema único, que o corpo depende da mente, que a mente depende do corpo, ele começou a ver um significado para a atividade física. E aí ele começou a levar a sério o que eu estava fazendo. E o Ricardo hoje, ele treina todo dia. Ele é um cara que gosta de treinar. Entendeu? Todo dia. Ele treina. Eu tenho vários clientes que vinham em processo de dor crônica e hoje, normalmente, eu tenho que segurar o exercício dessa pessoa, porque ele começa a fazer até a mais do que menos. Sim. É o contrário. Que, de tanto que essas pessoas viram valor no exercício, são pessoas, né, que são o perfil da pessoa também, ele começa a fazer de uma forma demasiada. E é o contrário, o processo é o contrário, tem que segurar essas pessoas na atividade física. Então é isso, e o caso dele é isso, e foi legal que na palestra ele tem esse vídeo que é bem legal, que ele fala o vídeo falando dessa história, que ele fala muito melhor que eu, porque a capacidade dele de comunicação é absurda, e ele em cima da bola ajoelhado, porque o que eu cheguei nele? Eu vou fazer um trabalho do extremo para melhorar o sistema sensório-motor dele, numa estabilidade de quadril em cima da bola, para ele ter um core ali respondendo super bem. Então, ele de um caso de dor ciática conseguiu ficar ajoelhado em cima da bola e dar palestra. Ele usava isso na palestra dele. Ele já chegou a ficar ajoelhado na palestra e falar sobre sistema sensório-motor relacionando as empresas e a interdisciplinaridade das empresas, das áreas. Caramba. Ele relacionava o que eu passava para ele em termos fisiológicos, ele passava isso para as empresas. E ele nunca comprou cadeira de roda mais, então. Graças a Deus, nossa cadeira de roda. Tá super bem. Tá super bem. Então, esse é um dos casos, mas se você for falar de casos, tem vários. Uns casos muito legais, assim. E é isso. E acaba sendo uma paixão, né? Quando você vê a pessoa melhorar, o valor que ela dá. Eu não posso... Putz, pra mim, eu adoro trabalhar com isso, assim. E eu acho que tem uma coisa, né, Wagner, que a gente leva aqui, eu acho que tem um ponto, né, a gente vê você falar aqui, os olhos brilham, né, que eu acho que esse é talvez o grande segredo do sucesso de qualquer profissional que faz o que a gente faz, porque trabalhar com saúde, com prevenção, com atividade física é ajudar as pessoas a mudarem a vida delas, né, eu acho que isso é um ideal, né, é uma coisa que tem um pilar de idealismo. E é uma missão, né? Acho que é uma missão, é um propósito, que é o que a gente lá atrás
imaginou na nossa carreira, e quando você consegue fazer isso, eu acho que é um puta privilégio. Você é um privilegiado, né? Eu digo assim, você é um dos profissionais de educação física que é um privilegiado por conseguir ajudar as pessoas a mudarem suas vidas, meu. Eu acho que assim, acaba sendo minha vida, né? É uma paixão, eu gosto de fazer. Então, dá pra ver. Então, assim, por exemplo, eu certo momento ali com o Arthur, tem que trabalhar com gestão, administração, pô, você gosta disso, você tem paixão nisso, certo? Eu tenho zero. Eu, pra ver o número de planilha lá financeira, DRE, eu fico. É a minha atenção todo mês, sabe? É a parte que eu não gosto. Então, assim, foi um conflito meu. Eu tenho que sair para crescer minha empresa, melhorar minha gestão. Hoje não. Hoje eu pus um cara totalmente capacitado, que é o Eduardo, né? Você chegou a conhecer, e que tá fazendo essa parte de gestão, mas muito melhor que eu faria um dia, porque eu não gosto. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Pô, a gente foi fazer educação física porque a gente gosta de trabalhar com pessoas, para melhorar pessoas, né? Essa relação. E aí eu vou para a área de gestão, pô, certas pessoas gostam de gestão também. Sim. Mas aí ir por gestão também só por causa da parte financeira é um erro. Você vai fazer. Então, assim, eu faço o que eu gosto. Então, dentro dessa parte desse conflito que eu tive, na verdade eu falei, chega, hoje o Eduardo vai ser o gestor, eu tenho reuniões semanais, estou na parte, eu sempre vendo tudo por cima, tenho ideias, acompanho reuniões periódicas, certo? Mas eu não sou o CEO da minha empresa. Quem sabe da minha empresa é o Eduardo. Você é o cara do produto. Isso. Você é o cara do estratégico, produto. Exatamente. Né? Estratégico. Tem o know-how, sei onde a gente pode ir, mas eu adoro dar aula. Entendeu? Não, é a tua essência. E eu diminuo para poder fazer, eu vou lá e aumento. Então, trazer um pouquinho vindo para cá porque tava numa aula, aí aquela professora você tem que vir rápido. Então, assim, eu gosto de atuar. Gosto de ensinar professores a atuarem também. Então, eu acho que você tem que fazer o que você gosta, né? E é perfeito, cara. Eu acho que você... É o que eu falo, eu acho que é um caso de sucesso, assim, sensacional. Quando eu falo de você, assim, para as pessoas, em palestra, até eu cito, eu acho que você é o cara que soube nichar muito bem o seu produto. Você criou, acho que um posicionamento importante, inclusive. Falo isso para todo mundo escutar, um dos maiores valores de hora-aula do mercado com recorrência, né? Para as pessoas entenderem que quando você é bom, você pode cobrar e tem gente que paga. Você tem que saber trabalhar isso. Não é que você vai mudar o seu preço de uma hora para outra. Não vai mudar o valor. Você vai construir valor para poder, obviamente, estabelecer, né, uma carteira de clientes que é grande, que você tem, e que tem um posicionamento inteligente. Vamos fazer uma coisa aqui. Eu quero vamos avisar a turma aqui para todo mundo. O cara que quer te seguir, vai te seguir no Favale Físico e Saúde. Arroba, né? O Instagram, @Favale Personal. Favale Personal. @Favale Personal. E o Pink Fit. Pink Fit Training, @Pink Fit Training. @Pink Fit Training. Tá certo? São as duas. E eu acho que uma das coisas mais importantes, cara, pra gente olhar aqui, pra todo mundo ficar atento, é que o Wagner vai começar a fazer esse projeto que eu acho que é muito bacana, de capacitar profissionais pelo Brasil todo. Tá? Então, assim, isso é uma coisa que eu lembro da gente falar disso há anos atrás e de ver, assim, a necessidade, porque eu vejo como um grande diferencial. Qual é, para a gente terminar, Wagner, qual é a sua orientação para o profissional de educação física hoje, para o estudante de educação física, para o cara construir uma carreira bacana de sucesso, para ele criar diferenciais e se posicionar diferente, sair da média? A palavra está em estudar. Eu vejo isso um pouco precário na nossa área, né? A gente dá palestra, eu dando palestra na Fitness do Brasil, às vezes você fica meio decepcionado, que as pessoas não têm a base da fisiologia, da biomecânica. Então, o que eu costumo dizer assim, não adianta você querer buscar um conhecimento e você não ter base. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu fiz o curso lá do MCMT, que era um gringo, que é o Luke Bongiorno, lá de Nova York, ele tem 3 clínicas lá, aprendi muito com ele. Ele veio aqui e foram 20 pessoas selecionadas para fazer o curso dele. E eu, como eu tinha contato com o médico, eu fui um deles, certo?
tive essa oportunidade de fazer, um dos poucos educadores físicos, certo? E tinham maioria de fisioterapeuta, alguns educadores físicos eu até convidei junto, mas que seja. Por que eu consegui aproveitar muito daquele curso? Porque eu tinha uma base já de fisiologia e biomecânica. Eu tinha estudado fisiologia e biomecânica. Então, quando ele falava, eu entendia. Então, o que aconteceu no curso? Ele falou que os dois profissionais que estavam lá e que fossem melhores avaliados, tinha prova prática e teórica o curso dele, para passar mesmo e que eu ter o certificado. Os dois profissionais que fossem melhores iam ter oportunidade de fazer um estágio com ele. Então, a partir do momento que eu consegui entender e consegui ir melhor, eu tive a oportunidade de fazer estágio com ele, que me ajudou muito a ver algo que a gente não fazia aqui e que eu comecei a fazer aqui há muito tempo atrás isso, entendeu? Então assim, o estudo é muito importante. Não adianta você achar que só fazer o curso você vai sair expertise numa área. Não vai. Então vamos lá, eu vou ter o meu método, vou passar capacitação para as pessoas. A pessoa que souber biomecânica ou anatomia palpatória, esse cara eu vou falar com ele, ele vai ter dúvida, ele vai me perguntar, mas por quê? Porque assim, e aí eu vou responder, e está entendendo, concorda? Agora se eu falo para você o trigger point do poplíteo e você nem lembra qual é o músculo poplíteo, você concorda que complicou? Complicou bem, né? Você não sabe qual é a origem, qual a inserção, qual a função, entendeu? Aí o que é a dor? É disfunção. Eu tenho que melhorar a disfunção. Se eu sei que não está acontecendo certa flexão, extensão, rotação, quais músculos que fazem isso? Não tem metade do problema. Entendeu? Então eu costumo dizer que a dor e o exercício é um quebra-cabeça. Agora, você não faz um quebra-cabeça se você não pensar no que você está fazendo. Né? Você só pegar a receita do bolo, você vai saber que tal músculo libera tal coisa e que melhora tal função. Mas e o resto? O corpo é uma unidade, é um sistema único. Você não pode pensar de uma forma local. Então você, lógico, vai ter conhecimento, vai agregar, vai melhorar, você vai com certeza ser uma pessoa mais capaz fazendo só os cursos. Mas se você não tiver a base, esquece. Compro tudo, né? E é isso que vai gerar o diferencial, né, cara? Porque o teu aluno percebe, o teu cliente percebe, né? Sim, porque quando você entende o sistema e você conversa com ele sobre o que está acontecendo no corpo dele, de uma forma geral, ele vai estar... Você vai falar, caramba, o cara vira para você, caramba, é isso mesmo que eu estou sentindo. Nossa, é isso mesmo, eu sempre achei isso, mas ninguém nunca falou isso. E aí a venda está aí. Eu dava tempo uma aula para um diretor de marketing e eu falei para ele, eu sou péssimo em venda. Eu nunca fui de vender mesmo assim. Eu falei, você é um dos caras mais geniais ele falou pra mim, você é um dos caras mais geniais que vende. Eu falei, como assim? Ele falou, você me vendeu um valor pra eu pagar, que eu não pagaria mais nunca, entendeu? Pra fazer um trabalho com você. Isso é venda. Daí eu aprendi o que é venda. Ele falou, sabe o que é venda, Wagner? É você saber muito do que você faz e mostrar valor pra pessoa. Então assim, como a gente vai querer qualificar e ser valorizado sem demonstrar o seu potencial valor de conhecimento para aquele cliente? Não vende. E aí você faz o quê? Você vai por preço, né? Aí você vai, vamos, sei lá, vou dar um exemplo, R$200 a hora aula, o cara vira para você e fala, não, tá caro, né? Porque não viu o valor já. Se ele falou tá caro, ele não viu o valor. Aí como você não tá querendo aquele aluno porque você precisa, você fala, não, tá bom, então eu faço 150, pode ser? E aí o que você fez com você? Já errou, né? Já deu um tiro no pé, né? E você vai ter a fidelidade desse cliente? Esse cliente vai ser o pior cliente seu. Vai ser aquele cliente que vai faltar e não vai querer pagar aquela hora. Vai ser aquele cliente que vai viajar e não vai querer pagar a manutenção, que eu cobro taxa de manutenção quando o cliente viaja. Muitos me pagam a hora normal. Eu tenho um cliente hoje que viaja e fala, eu que estou faltando, estou viajando muito, pode cobrar normal. Porque o cara vê valor. Sim. Entendeu? Ele não quer pensar em perder o horário dele. Não quer perder a agenda, exatamente. Então, cobra normal aí, o problema sou eu. Na quarentena, no Covid, aconteceu muito isso. Eu não vou fazer, o problema é seu, o problema é do mundo, está acontecendo um caos no mundo, pode continuar cobrando normal, não tem problema algum. Então, eu acho que isso você só demonstra com isso que você falou, que é conhecimento. E aí tem várias áreas, vários nichos, mas a pessoa precisa ter conhecimento. Importante, né? Eu acho que é isso aí para todo mundo que está assistindo a gente, para fazer uma reflexão. Você vende o teu serviço por valor ou por preço?
Se você está vendendo por preço, cara, a chance de você perder o cliente é muito fácil. Sim. Se você está vendendo realmente por valor, a chance de você manter o cliente é bem maior, é bem diferente. E não ter medo de perder o cliente. Isso eu tive por um bom tempo. Eu acho que todo mundo da área tem. Mas você começa a ter medo, não ter medo de perder o cliente. Então eu vou dar um exemplo. O gestor que começou comigo, o Eduardo, no começo ele falou: Wagner, sua área é muito cara. Você cobra muito, eu não vou conseguir vender. Vamos diminuir. Pelo menos os professores falam: não vai diminuir. Eu discuti algumas discussões com ele. Ele fala isso. Fala: não vai. É meu valor, você não vai diminuir. A gente vai aumentar. Então, todo ano eu repasso o índice inflacionário. Sim. Que é uma coisa que todas as empresas repassam para os funcionários, não é isso? Sim. Ele tem medo até hoje. Tem medo de perder cliente. Vai repassar. Por quê? É bem simples. Vamos lá. Se eu tenho X clientes, vamos falar 100, certo? Eu aumentar 100 clientes, o índice inflacionário esse ano foi 5 e alguma coisa, certo? 5%. Eu estou falando, se eu perder 5 clientes, com o meu aumento, está valendo a pena ainda para mim, mais ou menos, no cálculo. Meio burro assim, mas vamos pensar assim, certo? Se eu aumentar e perder 1 ou 2, valeu a pena? Valeu. E outra, se eu perder, eu perdi porque talvez aquele cara não está tendo valor, é uma coisa que eu vejo valor. Ótimo, não tem problema. Entendeu? Ou ele também não tem capacidade de pagar o que eu cobro dele. E também não tem problema. Agora, eu tenho outro tipo de serviço que eu posso oferecer para ele. Que eu quero que esse cara não é a ganância. Não, faz uma planilha, faz uma consultoria. Você não pode me pagar? Então, eu dou outras opções para esse cliente. Mas ele talvez não pode mais fazer um trabalho personalizado. E o cliente entende isso. Sim. Entendeu? Porque ele já conhece o serviço, já conhece o valor do negócio, Sim. Ele sabe que vale. E ele não vai discutir com você. Ele vai chegar para mim e falar: eu não posso. Eu já fiz vários clientes que foram honestos comigo. Falaram: Wagner, eu tô com um problema, tive um problema no mercado financeiro, não tô podendo. Eu falei: não tem problema, vamos fazer o seguinte, durante tanto tempo eu vou te fazer um desconto de tanto. Quando você melhorar, você me avisa. Tudo bem? Tudo bem. Dá 6 meses, cara, vamos voltar ao valor normal, já tá tudo certo, Wagner. Então, aí tudo bem, mas é porque ele não me desvalorizou. Sim. Ele mostrou a realidade dele. Exatamente. Era um cliente meu, eu quis manter ele como uma carteira de cliente. Ótimo, porque eu tinha, o cliente há muito tempo, não vou fazer isso com o cara. Agora, quando o cara vira, já aconteceu também. Não, isso é um absurdo, é muito caro, tá aumentando. Eu quero esse cara longe de mim. Porque esse cara que vai dar o trabalho pra gente. Né? Esse cara que vai ser o chatão da história. É o cara que te escolheu por preço. É isso. Na verdade, é o que você falou. E quando o cara conhece e vê valor, na maioria e a gente, Wagner, na nossa área, no nosso mundo da educação física, a gente tem uma baita dificuldade de vender por valor. Sim. Poucos profissionais realmente se posicionam vendendo valor. As pessoas se posicionam vendendo preço. Por isso que é uma área que as pessoas falam: a área de educação física é uma área pobre, tem pouco dinheiro. Cara, e ao mesmo tempo a gente tem 220 milhões de pessoas com várias possibilidades distintas de disposição financeira. Tem gente que não tem condições de pagar um exercício físico, mas tem muita gente que tem condições. Sim. E dentro dessa população que tem condições de pagar, você tem vários níveis de pessoas que podem pagar muito ou podem pagar menos. Entendeu? O que significa? Que tem espaço para posicionamento de serviços muito diferentes. Ou seja, tem muito espaço para todo tipo de posicionamento ainda no Brasil. De posicionamento premium, mid-market, low cost, tem muito posicionamento, tem muito espaço e muita oportunidade. Sim. E como empresa, eu tento estar em todos. Exatamente, né? Você está certo. Eu tento estar tanto para o premium, que sempre foi meu carro-chefe, mas hoje a gente tem um aplicativo, trabalha com treinamento individualizado para treino online. Então a gente faz um acompanhamento individualizado, que isso eu acho um outro pecado da área, que é você montar treino, tá tudo pronto, todo mundo faz igual. Né? Acho que a gente não estudou para isso. Costumo dizer que se for para dar um treino pronto de membro inferior, você vai lá e põe no YouTube, treino pronto de membro inferior, ou agora mais fácil ainda, o GPT lá, né? Você vai lá nele e clica. Conhecemos em dezembro, né? E te passa um treino perfeito, passa uma periodização talvez melhor do que você aprendeu. Então assim, você vira para o seu cliente e fala: eu já pensei em fazer isso, o meu próximo marketing do Instagram vai ser esse. Eu falo: faz um treino para você. E não um treino que você pode achar no YouTube ou no site GPT. Porque se for isso, eu te ensino como você pesquisar lá e vai sair um treino para você. Só que esse treino não é para você. Esse treino é para um público geral. Né? Então, aí é um pouco do diferencial da área. Se você faz um treino que é para todo mundo, quer dizer que
você precisa se aprimorar mais como profissional. Exatamente, cara. Entendeu? Eu acho que a gente tá num... Mas tem muito espaço para quem faz bem feito, cara. Não, demais. Mas tem muito espaço para quem faz bem feito. Isso é uma coisa que eu sempre falei. Eu não sou o cara mais inteligente do mundo, mas longe disso, entendeu? Mas longe, mas eu sou esforçado. E eu, quando entrei em educação física, eu tive medo. Por que eu tive medo? Porque quando eu entrei em educação física não era a época áurea de personal. Era a época que a gente entrava para ser preparador físico, que eram São Paulo 5, né? E fui por esse caminho. Mas quando eu entrei assustado. Que meu pai virou para mim e falou: você quer fazer educação física? Eu ia fazer engenharia. Minha mãe quase teve um infarto quando eu fui fazer educação física, né? Porque do nada eu mudei para educação física. Não, filho, ligou pro meu primo que é engenheiro, fala com ele. Meu primo, você é louco, vou falar para ele fazer engenharia, tô ganhando mal pra caramba. Não vou falar isso. Aí meu pai falou: você quer fazer? Não tem nenhum problema. Comprou a briga e falou: se vira, você vai ter que estudar, vai trabalhar. E aí eu tava com a educação física. A gente tem, né, esse negócio, vou ser pobre. Então assim, minha cabeça é: eu vou fazer educação física, mas eu vou estudar muito e vou ser um cara diferenciado e não vou ser pobre. Você teve medo? Você falou, é isso? Tive, lógico. Você teve? Acho que na minha época, boa parte tinha. Eu não tinha essa ambição tão financeira, né? Eu vim antes de você. Você veio antes. Né? Eu vim antes, então... Que nem existia a palavra personal trainer. Não existia. O personal trainer nasceu nos anos 90. Em meados dos anos 90, e eu já estava atuando já fazia um bom tempo. Sim. Então eu vivia a mesma coisa. Né? Então eu vivia as mesmas... E eu comecei a fazer outra faculdade e mudei para educação física no meio do caminho por uma convicção muito louca e um ideal muito grande. Sim. Mas com a mesma característica que você comentou. Até uma coisa que a gente nunca falou. Mas quando eu migrei para educação física, eu migrei falando assim, não é possível que num Brasil com tanta gente, a gente não consiga criar coisas. Isso, tô falando de uma coisa dos anos 80, tá? 85, 86, 87, 88, tá? Para falar assim, cara, não é possível que eu não consiga me destacar, fazer uma coisa bem feita, uma coisa boa. Sim. E por quê? Porque nós estamos falando de um negócio que só vai crescer, as pessoas cada vez mais vão praticar. E o meu foco era esporte, nunca imaginei trabalhar com o que eu trabalho hoje. O foco era trabalhar com esporte, né, com performance. Mas assim... E hoje quem entra na área, você tem uma... Antigamente a gente tinha digamos, uma trilha. Né? Uma trilha de mato, que precisava ser descortinada. Perfeito. Hoje a gente tem uma highway, né? Gigante, tem uma highway. Sim. Pavimentada, com luz, com tudo, né? Sim, tá. Com muita oportunidade. E é curioso você falar isso, porque eu mudei para educação física quando eu fui na Unicamp. E eu fui fazer um teste vocacional e você fazia aulas do que você queria fazer como formação, né? Então eu fui fazer aula de engenharia. Puta, quando eu fiz umas 2, 3 aulas, eu falei, isso não é pra mim. Não vai dar. Isso é chato pra caramba. E eu ia muito bem em física e matemática, muito bem. Então pra mim, física, matemática e engenharia, né? Mas odiei. Aí eu tava lá, sempre fui do esporte, atleta de basquete, judô. Falei, eu vou ver um pouco o que é essa educação física aí, mas com preconceito total. Sim. E aí eu falo que eu tive uma sorte, que eu entrei em aula de fisiologia e biomecânica, que foram as 2 pós-graduações que eu fiz. Entendeu? E quando eu vi aquilo, eu falei, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui tem muito estudo aqui. Pois é. Entendeu? Isso aqui não é jogar basquete na faculdade, que é o que todo mundo acha que a gente faz. Né? Isso aqui tem uma base. Interessante isso que está falando. Você já conheceu a educação física por meio de disciplinas básicas com um grau de profundidade muito interessante. Isso eu vou fazer com as minhas filhas. Muito legal, porque eu olhei para a educação física por causa do esporte. Eu fui atleta e minha vida inteira. Mas legal esse caminho. Eu entrei querendo ser fisiologista. Na época eu queria ser fisiologista. Era incomum, né? Ainda era incomum naquela época. Total. Então, mas eu tive essa oportunidade de estar lá na faculdade, fazendo a aula, né? Não entendi nada, mas foi ótimo não entender nada, porque eu falei, nossa, isso é interessante. Né? Não é... Minha mãe, quando eu cheguei nela, achou que eu ia jogar basquete o dia inteiro na faculdade, que eu queria realmente virar um vagabundo. Todo mundo acha, né, cara? Sim, todo mundo acha. Você vai de chinelo, usa bermuda e vai ficar jogando bola. O problema é quem entra na faculdade achando isso. Aí é um problema. Aí é o problema. O problema está exatamente aí. E aí tem que mudar. Porque ou muda,
ou não vai ser um profissional qualificado e provavelmente não vai trabalhar na área, porque a área hoje também vai cortando, cada vez mais corta, né? Tem muita gente, né, que ao longo desses anos fez educação física e que não está mais no setor. Sim, sim. Por não ter vocação real. Sim. E por ter escolhido o caminho mais fácil. Muitas vezes as pessoas acham que fazer educação física é fácil, e fazer qualquer coisa bem feito, Wagner, não é fácil. Não. A gente sabe disso. Costumo dizer que eu já estudei talvez ou mais do que muito médico. Em termos de formação, tempo de livro, tempo de estudo, curso, palestra, final de semana. Tipo, período, eu passei 5 anos da minha vida sem final de semana. Era sábado e domingo estudar. Entendeu? Então, assim, para você ser diferenciado em qualquer área, né? Você precisa estudar, mas aí é onde você falou um pouco atrás. Na nossa área é um pouco mais fácil. Por quê? Porque a minoria faz. A minoria faz. É verdade. Entendeu? Então o que eu fiz, talvez na medicina, 90% tem que fazer, senão não se forma. Concorda? Concordo. Na nossa área, 10% deve fazer, se for muito fazendo. Entendeu? Então, é mais fácil você se diferenciar na nossa área. Porque tem muita gente que não leva a sério a educação física. Essa é a grande verdade para mim. Muito bem. Wagner Favalli. Valeu, Fabião. Prazer estar com você aqui. Prazer te receber aqui no nosso podcast da Fitness Brasil. Valeu, a gente vai se ver na IRSA. Mais uma vez, você é nosso convidado sempre especial. É um prazer ter você, cara. Fabião, obrigado pelo convite. Valeu, meu amigo. Foi muito bom novamente. Sucesso para você, mais sucesso ainda. Valeu. E um baita exemplo para todo mundo do nosso setor. Obrigado. Agradeço mesmo, Fabião. Abraço. Valeu, doutor. Foi bom, hein?